Fala galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio de número 5. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Jonas. Jonas, se apresenta aí para a galera. Boa noite, pessoal, na paz do Senhor, glória a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui para conversar um pouco, falar um pouquinho da caminhada, né? Meu nome é Jonas, eu tenho 47 anos, sou aqui do Cajuru, da região do Cajuru, Zona Leste, Curitiba. Sou diácono da igreja Bola de Neve, lá já tem alguns anos, e estamos aí para participar, né? Amém? Amém. Então assim, gente, hoje a gente vai trocar uma ideia. Para vocês, já vamos começar no começo do vídeo dizendo, a gente está no Spotify. Vai estar todos os links aqui no Spotify, na Deezer, estamos em todos os lugares aí, galera. Para que você quiser ouvir no trabalho esse podcast, só vem aqui na descrição. Tem vários links ali, escolhe ali o que você vai achar melhor e bora lá para cima. Então a gente já quer começar fazendo uma pergunta aqui que a gente já faz para todos os convidados. Para vocês que acompanham a gente, sabe que essa é a pergunta-chave. A gente pergunta para os nossos convidados quando foi que eles tiveram eles olharam e falaram, cara, Jesus é real mesmo, não é brincadeira e eu quero servir esse Deus, eu quero andar com esse Deus. Então, eu tive esse estalo aí há uns anos atrás, né? Onde eu sempre frequentava igrejas, né? Sempre estava frequentando igreja com a minha esposa e tal. Mas aquele negócio, um pé na igreja e um pé no mundo. E uma vez o Espírito Santo ele me constrangeu, né? Ele bateu forte, assim, eu estava assistindo um programa evangélico na madrugada e falei, eu vou conhecer essa igreja. E onde eu fui conhecer a Universal, né? Eu cheguei numa sexta-feira na Universal e fui ouvir a palavra e falei, é isso que eu quero, né? Eu quero descer as águas. E foi até engraçado, porque naquela semana ficou dentro de mim aquilo, né? Em me batizar e descer as águas, e eu quero me converter, eu quero essa vida com Cristo, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu já não aguento mais, porque eu vinha de uma vida de vícios, né? De criminalidade, enfim, bem promíscua. E naquela semana eu lembro que eu peguei umas mudas de roupa, uma toalha, e falei para minha mulher assim, eu vou me batizar. E saí, quando eu tava saindo, eu encontrei a minha mulher chegando do trabalho, e daí eu falei, eu vou pra igreja, eu vou me batizar, vou descer as águas. Aí ela pegou e falou, vai, tudo bem, vai com Deus. Aí eu cheguei na igreja, e lembro até hoje, foi uma quarta-feira, e tinha um senhor que foi enviado pelo Espírito Santo, muito sábio esse senhor, né? Eu cheguei lá e não tinha o batismo no dia. Aí ele pegou e falou assim pra mim, o que você quer, meu amigo? Eu falei, eu quero me batizar, eu quero descer as águas, eu quero ser salvo, né? Aí ele pegou e deu uma risada, sentou comigo, conversou comigo, teve a maior paciência do mundo, uma experiência, né? Uma bagagem ali. E falou assim, se você tá pensando que você vai descer as águas, que você vai se batizar e tudo vai melhorar, né? Não é bem assim. Muitas vezes vai piorar. Mas a questão é que você vai ser salvo, né? Você vai estar cumprindo uma ordenança de Cristo. Você vai estar sendo um imitador de Cristo. Só que naquele dia não teve o batismo. Ele ministrou meu coração ali. Ele falou assim, não, vai com calma, não é o momento ainda, né? Pensa bem, talvez você converse com a tua mulher em casa, com a tua esposa. Não é assim, de repente vem vocês dois. E aquilo ficou no meu coração. Eu saí de lá, fui para casa e comecei a orar. Botei em oração, né? O Senhor colocou no meu coração aquilo e eu decidi desde aquele momento que era aquilo que eu queria. Que eu queria me converter mesmo, eu queria que o Espírito Santo me transformasse o meu coração. Aí naquela semana eu fui trabalhando e fui orando e fui conversando com o Espírito Santo, né? E lendo Bíblia e tal. E eu trabalhava à noite, então eu tinha muito tempo para ler a Bíblia, né? Para estar conhecendo ali do novo do Senhor, que para mim era tudo novo, né? E realmente eu tinha sido alcançado. De alguma forma a palavra entrou, porque a palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra entrou no meu coração. E eu queria aquilo como uma criança que é um pirulito, né? Que é um doce. Aí eu lembro que passou alguns meses, uns 2 meses, e eu, no meu serviço à noite, eu peguei e falei pra minha mulher, tinha conversado com ela, falei, tal dia eu vou me batizar aqui, ia ser um domingo, né? Eu vou descer as águas e tal. E ela falou, não, eu não vou, porque eu não quero no momento, tal, não é o momento. Eu respeitei o momento dela. Só que
na semana que antecedeu o meu batismo, né, a minha conversão ali, no caso, aquela semana que antecedeu, eu entrei numa semana de oração bem intensiva, né, em favor da minha esposa, que eu queria que ela descesse as águas comigo. Aí eu peguei, comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor, clamar, e aquela semana eu lembro que foi bem pesada. Mas no sábado à noite, que eu estava de escala no trabalho, quando foi mais ou menos umas 2 horas da madrugada, a minha esposa me mandou uma mensagem e falou para mim assim: "Pô, amor, eu vou descer as águas com você." E aquilo me pegou de surpresa, porque para mim foi uma surpresa. Eu não tinha até então pressionado ela, não tinha falado nada. E o Espírito Santo foi trabalhando na vida dela, né? Foi trabalhando na minha vida naquela semana ali, foi me dando sabedoria, né? Oração, clamor. Aí eu fiz eu lembro que na época bem no comecinho do Face, eu acho que eu peguei e fiz um relatório ali, coloquei um tema, né? Tipo, me despedindo do mundo, né? Tô morrendo pro mundo. Aí eu fiz um relatório ali, né? Pedi perdão de tudo, desculpa para quem tinha que pedir desculpa, perdão para quem tinha que pedir perdão, falando que Deus tinha me alcançado e tal, que minha vida ia mudar. E ali eu já comecei com o meu testemunho, né? O Senhor começou já a usar o meu testemunho, porque tinha uns amigos meus que moram em Londres, nos Estados Unidos, e eles viram essa postagem minha. E lá de Londres ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim pra mim: "Pô, Jonas, tá doidão?" Ele falou assim: "Qual que é essa droga que você tá usando que eu também quero usar, né? Pô, você tá chapadão e tal." Então foi, né? Eu respondi pra ele: "Cara, é a melhor droga que você pode usar, né? É a palavra de Deus, cara, é o Espírito Santo." E ele me agradeceu, sabe, no momento lá, ele deu risada, falou: "Pô, vai nessa, irmão. Glória a Deus pela tua vida e tal." E eu já fiquei impactado ali, né? Como eles estavam aceitando, sabe? Mas pra mim era tudo novo, né? Pra mim era tudo novo. Aí no domingo a gente foi descer as águas, eu e minha esposa fomos juntos. Eu lembro que até a entrada da porta da igreja a gente foi brigando. Dentro do carro, né? A minha mulher fumava, ela fumava cigarro. E eu lembro que até a porta, até o estacionamento da igreja, ela fumou quase a metade de uma carteira de cigarro. Mas ela se batizou junto comigo, desceu as águas naquele domingo. E eu lembro, eu tenho lembrança dela feliz. Ela estava mais feliz que eu. Ela estava alegre, contente, ela estava exuberante, assim. E eu estava preocupado, sabe? Por quê? Porque eu estava pensando assim: o que vai ser depois que eu sair daqui? Eu não vou poder viver mais a mesma vida, né? Foi um choque de realidade para mim, assim. Eu tive que abrir mão de tudo, entendeu? Pedir sabedoria para o Senhor, mas foi assim, uma atitude radical que eu tomei. Porque o Senhor, se você parar para pensar, Jesus, ele não é religioso, né? Jesus não é religião, mas sempre quando Jesus pregou o evangelho, nos 3 anos que ele teve aqui, né, no ministério dele, ele sempre foi radical, né? O papo com Jesus não tem curva, é sim, sim, não tem meio termo. Então eu coloquei isso na minha cabeça desde o começo. Eu falei: não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser radical como Jesus foi radical, né? E isso me ajudou. E a religiosidade também um pouco me ajudou, sabe? A eu continuar na caminhada. Porque chegou um tempo depois do batismo ali, da conversão que eu digo, eu falo porque a gente se converte todo dia, né? Todo dia a gente tem que estar se convertendo, né? Mas a questão de porque eu me converti, a gente fala assim porque geralmente todo mundo fala assim, né? Então foi difícil para mim, porque eu digo assim, eu estava sozinho, Jesus estava comigo, lógico, o Espírito Santo, minha esposa, que era mais importante. Sozinho de amigos. Minha mãe orando por mim, minha mãe uma peça muito fundamental nisso, minha mãe, minha sogra, né? Algumas parentes da minha esposa, né? Os familiares, minhas tias, que tem uma tia que é assembleiana, né? Outra tia que é da Quadrangular, tinha uma tia que era pastora da Quadrangular também. Então minha família já vinha, sabe, de uma raiz evangélica, cristã, e então já tinha gente orando, né? Já tinha um propósito, Deus já tinha um propósito, certo? Mas o que aconteceu depois da caminhada ali, logo depois da conversão?
eu fui muito radical e cheguei a um radicalismo extremo, que virou religiosidade dentro de casa. Pra você ter uma ideia, às vezes eu não dormia nem com a minha mulher mais, porque eu só queria saber de Bíblia e palavra, né? E chegou até um dia que, uma madrugada, eu ouvi no rádio, ouvindo uma palavra, pastor João Ribe Palharim, lá da Paz e Vida, que eu sempre ouvia ele, e acompanhando ali a palavra, e Espírito Santo, né, aquele fogo ali na cozinha. A minha mulher levantou às 3 horas da manhã, ela olhou pra mim assim e falou: pô, escuta, você não vai parar com isso? Você não vai dormir comigo mais? Daí, então, pra você ver o grau que eu cheguei. Mas a minha esposa hoje, ela fala, pô, esse tempo foi imprescindível para ele. Ela fala para mim, sabe? Ela dá testemunho para as pessoas. Ela fala, esse tempo foi muito importante, né? Porque foi um tempo onde ele, tipo assim, criou uma religiosidade, mas essa religiosidade, ela veio como um escudo para o mundo. Porque se eu não tivesse entrado nesse tempo de busca, né, de radical mesmo, talvez eu teria voltado para o mundo, né? E o que aconteceu? Eu deletei todos os amigos ali que me levavam para outros caminhos, né? Eu peguei meu celular ali e deletei todos os amigos. Isso que você falou é muito importante, porque um dos erros que a maioria das pessoas, quando elas começam a ir na igreja, elas acabam esquecendo. Não que tem que deixar de lado as amizades e tudo, mas às vezes já não frequenta mais as mesmas rodas, já não é mais as mesmas conversas, não é mais o mesmo papo, não é mais às vezes o mesmo rolê. Sim. Então, assim, não que você tem que deixar de falar com aquelas amizades, mas às vezes tanto as rodas que você frequentava, todos aqueles assuntos que você falava, às vezes já não vai mais fazer sentido para você. Então, como você falou, às vezes você tem que deixar isso um pouco de lado, porque você vai mudar a sua vida, né? Mudar a sua realidade. Sim. Isso que você falou também é importante que as pessoas entendam aí. Você entrou a galera que tá no primeiro amor, geralmente é assim, um primeiro amor, né? Você só quer saber de Jesus. Saber daquilo. E aí você falou que acabou indo num grau assim, e hoje, claro, com um pouco mais de entendimento, você sabe que tem que dar o tempo ali, né, pra família também. Sim. É que, na verdade, esse é o começo, que nem você falou, o primeiro amor, né? Eu tava vivendo esse primeiro amor e ele foi muito intenso, ele foi muito rápido, sabe? Ele foi muito intenso, ele entrou de uma forma assim, só que a gente vai um pouco se perdendo, né? Não que tem gente que esfria demais, tem gente que torna pro mundo, né? Mas isso é importante pra rapaziada, assim, né? Principalmente para os adolescentes, né? Essa piazada de hoje em dia, porque com o tempo o Espírito Santo vai te dando sabedoria, né? Com o tempo você vai minimizando as coisas, as coisas vão ficando mais flexíveis, né? Mas você tem que cuidar também, né? Você tem que cuidar para que você não venha esfriar. Por isso que é bom você estar sempre, né? Você está sempre ali firmado na rocha, né? Que é Jesus. É bom você estar sempre enraizado na casa de Deus. Nós sabemos que nós somos a casa do Espírito Santo, né? Nós somos a igreja do Senhor. Mas tem o templo. E é lá no templo que a gente vai o quê? Lá tem os ministros de ensino. Lá que tem os nossos pastores. A gente tem que ter uma cobertura pastoral, espiritual. O pastor é o anjo da igreja. Então é lá que a gente vai aprender muita coisa, né? E a gente tem que viver debaixo da obediência. Porque a própria palavra diz lá em Samuel, fala que o Senhor, ele prefere a obediência do que o sacrifício, né? Então, se você andar debaixo de obediência, esse é o caminho. Isso que você falou ali também, né? Já deixou um conselho falando que os adolescentes, os jovens têm que entender. No começo da minha caminhada, e eu vi muito amigo meu também cometendo o mesmo erro, tipo assim, a gente tava lá firme na igreja, aí geralmente eles pensam que você tem que ser 100% perfeito. Porque a partir do momento que você é cristão, se você falar um palavrão, o diabo às vezes já vem falando, sai da igreja. É bem isso. Sai fora da igreja, cara. Você falou um palavrão, sai fora da igreja. Você fez isso, você fez aquilo, sai fora da igreja. Tipo, eles não entendem que, cara, é um processo. É um processo. É um processo de santificação. Então, assim, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, não é que você vai deixar. Claro, você vai lutar contra isso, mas às vezes quando você falar um palavrão, já vai vir aquele
Senhor, me perdoa, falei um palavrão, desculpa, eu vou lutar contra isso para tentar não falar de novo. E isso é muito importante, essa geração, ela entender porque ela está sendo atacada nisso, com fake news jogadas. Sim, demais, demais. Eu tive que, o quê? Eu tive que me doutrinar, né? Eu tive que começar a parar de falar coisas assim que antigamente para mim era simples, falar no mundão, né? Então eu tive que me doutrinar, tive que me policiar, né? Vigiar. Então, e não só eu e minha esposa dentro de casa. Então eu tenho 2 filhas, né? A Sara de 4 anos e a Malu de 10. Elas mesmo agora, elas ministram, né? Quando algum parente vai lá em casa que talvez saia um palavrão lá, elas chamam atenção, porque elas veem isso, né? Elas veem isso do pai e da mãe. A gente se esforçou, porque a palavra fala, né, que a gente tem que se esforçar. O reino dos céus, a gente tem que lutar por ele, né? A palavra fala que ele é ganho por violência, mas qual que é essa violência? É a violência da busca, é a violência da oração, a violência em persistir, né? Em perseverar. Porque quando o Espírito Santo entra, como nem você falou, aí você toma um determinado tempo que você já está na caminhada, 1, 2 anos que você se enraizou agora, né? Tá ali caminhando com os irmãos. E aí você falou, não que você vai dar as costas para os seus amigos, para o mundo, não. Mas primeiro você tem que ser abastecido. Primeiro você tem que se fortalecer para você poder voltar lá onde você andava antes, mas aí de forma diferente, levando a palavra de Deus e resgatando aquelas almas que estão indo a passos largos para o inferno. Exatamente. Não? Esse processo de... Tanto é que é uma passagem que Deus ministrou muito no meu coração nesses últimos dias, porque eu não entendia, né? Eu sempre queria ir, e era um preparo. Eu lembro que eu falava com o meu pastor, e meu pastor falava, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Sim. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Tipo, eu queria ir. E você não entendia, né? Não entendia. Só que hoje eu tenho esse conhecimento. Antes da gente ir, primeiro a gente fica, é revestido, é transformado, é cheio do Espírito Santo, para depois a gente ir. Para depois você ser enviado. Então, isso é muito legal hoje ter esse entendimento. Então, aquilo que você falou. Não é que você vai abandonar os seus amigos. Não. Você vai continuar tendo aquele contato, mandando aquela mensagem, mas você vai estar num tempo, em algo para sua vida que talvez eles não estão querendo no momento, mas que através de você Deus vai fazer eles querer ter. Que na verdade eles não têm esse discernimento que a gente, né, passou a ter, né? Os olhos estão vendados ainda, as escamas não caíram dos olhos. Por quê? Porque não tem ninguém que pregue, né? Até então. Então eu entendi isso, mas para mim também levou tempo, né? Eu já queria, naquele primeiro amor, eu já queria pegar e já ir para a porta de um hospital. Eu já queria evangelizar, eu já queria ganhar almas para Jesus. Eu peguei o meu cunhadinho, que na época tinha, acho que 9 anos, coloquei ele na garupa da moto, né? Peguei aqui alguns livretos, né, de literatura cristã e fui para a porta do Erasto Gettner. Cheguei lá e com o coração queimando e entregando livretos, né, para familiares ali dos enfermos que estavam ali. Aí eu me lembro até de uma experiência que eu tive logo no começo, e o meu cunhadinho estava comigo, a gente entrou na recepção do Erasto Gettner, né, e tinha uma menininha de uns 8 anos que ela estava com leucemia, sabe? O cabelo tinha caído, a mãe estava com ela ali na recepção, elas estavam esperando mais uns exames e tal. E eu cheguei e falei pra mãe dela assim, né? Falei, posso orar por ela, pela senhora? Ela falou, claro, pode e tal. E o meu cunhadinho ficou parado assim, porque ele era novinho, né? Tinha 9 anos, 10 anos. Só que já tava querendo caminhar comigo também, né? O Espírito Santo já tava pegando ele. Aí ele ficou parado assim, sabe? Assustado, olhando. E eu orando por aquela criança. E a mãe dela começou a chorar. Começou a chorar, até eu fiquei assustado, né? Aí eu perguntei pra ela, a senhora tá bem? Ela falou assim, eu tô bem, mas eu te agradeço, porque tá difícil, né? A gente não tá aguentando essa situação, tá difícil, eu tô vindo aqui quase todo dia, sabe? Eu senti o peso, eu senti aquela mãe ali desabafando, sabe? Numa simples oração, pra um cara que eu tinha, acho que 2, 3 meses de conversão, cara. Então aquilo foi impactante pra mim, sabe? Mas que nem você falou, mas aquele primeiro amor, eu tava queimando por almas.
E eu não queria saber, eu não sabia de retaliação, eu não sabia o que podia vir, né, o contra-ataque, certo? Eu queria só saber que, Jesus, eu te amo e eu quero ganhar almas, e eu quero hospital, eu quero cadeia, eu quero biqueira, eu quero, sabe, enfim, lugares que muitas pessoas correm, eu queria entrar. E essa foi minha primeira experiência muito forte, assim, entendeu? Eu vejo muito. Esse, na verdade, Jesus falava, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifadores. E eu vejo isso, né? Essa falta de pessoas para fazer justamente isso. Às vezes uma oração, eu sempre tô falando isso, às vezes é até repetitivo, às vezes é até chato, mas eu sempre vou falar. Que às vezes uma mensagem, cara, nossa, assim, para uma pessoa, tipo assim, você não tem noção do impacto que causa ali na vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tava precisando só de como você tá. Um exemplo aí, né? Você mesmo, né? Exatamente. Quando a gente tava ali no projeto, né? Exatamente. Então a gente já vai entrar nessa parte do projeto onde era exatamente isso. Sim. E assim, às vezes você mandar uma mensagem, dar um abraço, fazer uma coisa, cara, vai mudar totalmente o dia daquela pessoa. É verdade. Eu vivi essa experiência ontem. Tipo assim, eu tava passando ali na esquina ali de casa e tal, e eu sempre passo ali, tem uma rapaziada e tal, e aí ontem eu parei pra trocar uma ideia, o Espírito Santo tocou no meu coração, parei pra me conversar com um rapaz ali, um rapaz de 19 anos, e parei pra conversar com ele, cara, eu troquei uma ideia natural, tipo, eu não falei, juro pra vocês, eu não falei de questão de igreja, tipo assim, eu falei pra ele, né, orar, ter uma intimidade ali com Deus, colocar a vida dele na mão de Deus, dei uns conselhos pra ele, tanto na questão de namoro e tal, e hoje eu já recebi, assim, tipo, um testemunho de algo que aconteceu ali em 2 minutos, que você tá parando, tava vindo, e aí eu sinto muito, hoje em dia, essa falta disso. Eu vejo que a galera, ela não tá ligando tanto pra essa questão, sabe? De, vou mandar uma mensagem, vou verdade, vou ali, vou lá. É rapidinho, né? Às vezes é tão fácil e a gente acaba se acomodando e não fazendo isso daí. Mas a palavra de Deus fala, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? E é o que está acontecendo, que você falou, uma mensagem, né? Um abraço, um aperto de mão, porque muitas vezes não é o que a gente vai falar, mas é a nossa atitude, né? Nossa atitude mostra mais do que palavras, não? E tem muita gente pregando, mas não fazendo, né? Ou prega, mas não faz aquilo que prega, né? O que mais tem hoje em dia, né? E eu queria perguntar já para você também, mais uma pergunta nossa aqui. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus na sua caminhada aí no seu ministério? Qual foi o momento assim que você teve, uau, isso foi incrível? Eu tive várias experiências com Deus. É lógico que não dá para falar todas, né? Eu vou falar uma que para mim assim foi uma das mais fortes, né? Que aconteceu. Antes da pandemia, antes de entrar a pandemia, eu tenho que acho que uns 4, 5 anos atrás isso, a gente tem uma capelania prisional, né, do Bola de Neve, e a gente entrava na PCE e na Colônia Penal, 2 unidades do Complexo Penal de Piraquara, para fazer visitas lá, para levar a palavra. E teve uma visita na PCE, onde a gente entrava, que tinha, onde teve uma última rebelião que teve na PCE, eles tacaram fogo no último pavilhão que tinha na PCE, né? E depois eles não reutilizaram aquele pavilhão. Eles pintaram aquele pavilhão e fizeram uma igreja, com púlpito, sistema de som, aqueles bancos de madeira compridão das igrejas antigas, né? Então a gente ia levar a palavra lá. E geralmente participava de 30, 40 detentos, né? E teve uma visita que eu fui e comecei a levar uma palavra, tinha preparado uma palavra, e de repente lá dentro da cadeia, lá dentro em cima do púlpito, o Espírito Santo começou a levar para um outro lado. Opa, eu falei, tá bom, vamos nessa aí, né? O Espírito Santo começou a mudar a tangente, né? Aí eu comecei a falar de suicídio. E dei o testemunho do Lucas, que era aqui do projeto, do Águias da Bola, que era goleiro, lembra? Que teve uma vez que a gente estava indo para um acampamento do Águias da Bola, que o Lucas chegou para mim e falou assim, professor, eu não tenho dinheiro para ir, minha mãe cata latinha. A gente não tem dinheiro, eu acho que era 100, 120 por cabeça para os meninos irem, né? Que funcionava como um retiro, né?
Aí eu falei pra ele assim, pode deixar que você vai, né? Avisa a tua mãe que você vai. Porque a gente vai pagar, a gente vai custear a tua ida pra lá. Falei com o Nelson e tal, o Nelson falou ok. Aí ele foi pra lá. Chegando lá, ele me surpreendeu. Ele pegou no domingo, né? Sempre que tinha batismo, né? Ele falou assim, eu vou me batizar, professor, eu quero descer as águas. Daí eu dei um abraço nele e tal. E ele desceu as águas, me pegou de surpresa mesmo. Tá, passou. Aquela semana teve o sábado aqui o projeto de volta, né? Aí ele pegou e me ligou e falou assim, professor, eu quero dar o meu testemunho. Eu falei, ok, tá bom. Aí chegou ali, quando eu dei a palavra, dei um espaço para ele, ele pegou e falou que ele estava pronto a se suicidar, né? Naquela semana que antecedia o acampamento. Ele falou que ele estava pronto a se suicidar, tirar a vida dele, não tinha mais para que ele viver, entendeu? A forma com que a família estava vivendo, enfim, né, uma miséria e tal. Ele falou que estava na cabeça dele decidido já a se suicidar. Só que ele começou a frequentar o projeto ali, aí alguém falou para ele do acampamento. Aí ele pegou e falou, ok, vou falar com o professor. Aí chegou lá e falou que não tinha dinheiro e foi para o acampamento. Chegou lá na ministração que teve lá, no acampamento, nas ministrações, a palavra entrou, e o Espírito Santo falou para ele se batizar, descer as águas, que tudo ia mudar. O Espírito Santo falou para ele, foi nítido o que ele falou. Ele falou assim, desce as águas, meu filho, se entrega, porque o resto deixa que eu faço. O Espírito Santo falou para ele. E esse foi o testemunho que ele deu aqui. Que depois que ele desceu as águas, mudou tudo, né? Hoje o Lucas é o quê? Ele tá formado já, né? Ele se formou em faculdade. Não sei qual curso que ele estava fazendo, mas ele parece que já se formou. Ele ajuda a mãe dele. Ele é o homem da família hoje em dia, porque ele não tem pai, né? Para sustentar. Enfim, mas eu dei esse testemunho lá na PCE, nesse dia. A palavra que eu tinha preparado, cara, ela ficou ali. Lógico, eu comecei com a palavra, mas o Espírito Santo me levou a dar esse testemunho. Quando eu terminei o testemunho do Lucas, estavam a maioria dos detentos tudo chorando, cara, nos bancos. Aí a Gabi, né, que é uma menina, uma mulher intercessora da nossa igreja, que foi junto comigo, que não era nem para ela ir, que depois disso também a gente, né, ela não pôde mais ir porque pela segurança dela, a própria segurança dela mesmo, né? Porque é difícil uma mulher estar entrando num presídio masculino. É mais fácil você, um homem, estar entrando num feminino do que a mulher no masculino, por causa do assédio, né? O assédio é muito forte. Aí o que aconteceu? A Gabi pegou e falou assim, cara, você vai ter que fazer uma oração um por um depois que a palavra terminar. Eu falei, tá bom. Aí eles fizeram filas, era gente pra caramba, só pra eu estar orando ali, né? A Gabi intercedendo. E eu fui orando, cara, e veio testemunhos, os caras chorando, falando que estavam naquela semana tinham tentado tirar a própria vida, né? Tinham tentado se suicidar. E eu falei, nossa, o que o Espírito Santo tá fazendo, né? E aquilo foi mexendo comigo. Ficou um último detento para oração. O nome dele é Emerson, pastor Emerson. Ele é pastor. Só que eu não sei por que cargas, né, que ele estava ali, para ter um concerto com o Senhor, né, de coisas do passado, né? Isso acontece bastante, né? Dentro do cárcere tem muito pastor, né? Tem muito homens do Senhor ali, né? Então o que acontece? Muitos servos. Aconteceu que na última oração ele pegou e se abriu comigo. Ele falou, o negócio seguinte, foi Deus que te mandou aqui mesmo. Porque eu tô 3 anos aqui, né? E faz 1 ano que eu proibi minha mulher e minhas filhas de virem aqui, porque eu não estava aguentando mais o sofrimento, né? A humilhação delas terem que vir aqui, porque tem todo aquele negócio, tirar roupa e tal, né? Passar por aquela geral, né? Aquela triagem. Aí ele falou, e faz 1 ano que elas não estão vindo aqui, que eu não vejo elas. E essa semana eu tentei suicídio. Aí ele começou a chorar, ele falou, e hoje você vindo aqui, falou na palavra, né? Sobre suicídio, contou esse testemunho. Daí, e ele falando comigo, e na oração, quando eu comecei a orar pela vida dele, o Espírito Santo falou no meu subconsciente. O Espírito Santo falou assim, fala pra ele que ele vai embora. Ele tinha mais um tempo pra ficar lá dentro. Fala pra ele que ele vai embora. Quando você voltar aqui na próxima visita, ele não vai estar. Semana que vem ele vai embora. Eu peguei relutando com o Espírito Santo, questão ali de segundos. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Né? Não posso fazer isso, estou dentro de uma cadeia. Se eu voltar aqui e o cara estiver aqui, é falso profeta, cara, me matam, me dão uma facada, né? Tô numa cadeia, dentro de uma penitenciária. Complexo, 2.000 presos, que é isso?
E ali relutando com o Espírito Santo. Resolvi ser o quê? Obediente. O que eu falei aqui, né? O Senhor se agrada mais da obediência do que de sacrifício. Então foi uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo. Eu cheguei para ele no final da oração, eu falei assim, pastor, fica tranquilo que você vai embora. Aí ele olhou para mim e falei, você vai embora semana que vem. Quando eu voltar aqui na próxima visita, você não vai mais estar aqui. Aí ele começou a chorar e me deu um abraço. Falei, você toma posse? Ele falou, eu tomo posse. Falei, o Espírito Santo falou agora para mim que você vai embora, tá? A gente saiu, tal, eu e a Gabi, a gente conversou sobre aquilo, né? O que tinha acontecido ali, que o Espírito Santo levou para um outro caminho. Enfim, foi impactante. Quando eu voltei na outra visita, né? Foi o quê? A gente fazia uma visita por mês ali. Quando eu voltei na próxima visita, qual a primeira coisa que eu fiz? Eu já cheguei, daí que tinha ficado o Guilherme. Com medo, né? Cara, mas isso é temor, sabia? Isso é temor, isso é bom, porque é temor, né? Porque hoje em dia você vê muita profetada aí, o cara vai falando pela carne, né? Mas isso é bom que foi temor, né? Eu cheguei lá dentro e tinha um tal de Guilherme, que tinha ficado, que o pastor tinha deixado ele pra ficar tomando conta da igreja. Aí eu já avistei o Guilherme, falei, ô Guilherme, cadê o pastor? Ele olhou com um sorrisão pra mim, foi embora na outra semana. Cara, aquilo pra mim, assim, sabe, nossa, foi edificante. Eu preguei aquele dia, assim, radiante, sabe? Já ficou feliz. Cara, então foi uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo. Tem várias, mas essa, sim, foi top mesmo. E já aproveitar, então... A palavra é esperança, certo? Porque a esperança, ela nunca morre. Enquanto há vida, há esperança, né? Você pode estar passando o maior perrengue, você pode estar passando maior aflição, maior sofrimento, você pode estar num momento de miséria mesmo, de escassez de tudo, de escassez de alimento, escassez financeira, né? Você pode até estar enfermo. Pô, é só você pegar e ler o livro de Jó, né não? Pô, Jó experimentou tudo que a gente experimenta, né? Mas ele nunca perdeu a esperança, né? Mas Jó também quis, também teve aquela vontade porque Jó fala para Deus, pô, tira minha vida, né? Eu não quero mais estar aqui, eu não quero isso, e Jó se amaldiçoou, ele fala, pô, não devia ter nascido, né? Mas em algum momento ali ele sabia que tinha uma esperança. Então a palavra que eu deixo para vocês, rapaziada, meninada, piazada, pré-adolescentes, adolescentes aí para a fase adulta, 17, 18, 19 anos, não perca a esperança, não perca a esperança em Jesus Cristo, não perca a esperança na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é pela palavra. Eu fui alcançado pela palavra de Deus, né? Quando eu comecei a ouvir a palavra e a palavra entrou dentro de mim, né? Ela teve o resultado. Teve uma vez que eu estava dentro da Caixa Econômica Federal e o banco estava cheio, estava lotado. E um cara levantou do nada, assim. Ele levantou, tinha muita gente ali para ele poder falar para essas pessoas o que ele falou para mim. Mas ele levantou sem medo nenhum, né, com total ousadia e intrepidez, olhou para mim, apontou o dedo assim e falou, cara, Jesus te ama e Jesus tem um propósito grande na tua vida, tá? Você pode sair daqui agora, você está de carro, né? Eu falei, tô. Você pode sair daqui agora e passar no sinal vermelho que não vai acontecer nada com você, porque Jesus está na tua vida. Então ele me trouxe uma palavra de fortalecimento, de ânimo, de esperança. Então é o que eu falo para essa meninada, para essa piazada de hoje em dia, né? Palavra de fortalecimento, de esperança, né? Confia no Senhor. Salmos 37, versículo 4, né? Confia, deleita-te no Senhor, né? E assim ele concederá os desejos do teu coração, ou seja, descansa no Senhor, né? Coloca as tuas esperanças no Senhor, porque no momento certo, no tempo certo, ele vai te dar aquilo que você merece, né? Eu tinha também essa preocupação, essa ansiedade também, às vezes, estava preocupado com o futuro. Depois eu conheci 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E eu confiei naquilo, né? Porque fala assim, não fique ansioso por nada. Assim, não se preocupa, por quê? Porque Deus tem cuidado de vós. Ele fala bem assim, ou seja, não fica ansioso, não se preocupa. Deus ele já preparou um futuro, Deus está com você, está cuidando de você.
que nada vai acontecer se você confiar e entregar sua vida a Ele, né? E outra ainda que eu conheci, que depois que eu vi aquele versículo, eu falei, uau, Jesus é tremendo. Que vem em Mateus capítulo 6, versículo 26, que ele vem falando assim, que o cuidado que ele tem, que até os pássaros, ele sim, dá que de até comer, as aves do céu, ele dá de comer, né? Imagina os filhos, nós, né? Imagina nós que somos filhos, eu falo, cara, e daí ele fala no 34, não se preocupe com amanhã, deixa o amanhã. Vive hoje, busca minha palavra hoje, prioriza o reino de Deus hoje, porque o resto está crescendo para vocês. E você falando do Lucas, né, do testemunho do Lucas, eu lembro muito bem, inclusive eu tenho vídeos ainda até hoje desse acampamento, porque foi nesse acampamento que eu tive o meu maior encontro com Deus. Eu lembro que esse acampamento foi algo, tipo assim, extraordinário, que eu peguei, que é aí que eu tive o meu, que você falou, teu né? Up, teu estalo ali, que né? foi o estralo ali, porque eu lembro que eu tinha acabado de perder meu irmão, tinha acabado de matar o meu irmão, e eu também não queria ir naquele acampamento. Tipo assim, eu não tinha dinheiro também pra ir, né? Era 120 reais. Falei, não vou, não tem como. Falaram, daí acabaram que deu pra ir, né? Conseguimos ir. Eu lembro até hoje, no domingo de manhã, era mais ou menos, vou dar uma de Everaldo agora. Domingo de manhã, 10 horas da manhã. O cara tava com uma camisa azul. Eu lembro até hoje, mas ele veio na minha reta, eu nunca tinha visto ele na vida. Eu lembro que ele veio na minha reta e falou muitas coisas. Ali ele entregou, tipo assim, nitidamente pra mim o que Deus tinha na minha vida, tipo as promessas, inclusive esse canal. Eu lembro até hoje que eu tinha esse propósito de fazer um canal e ele falou assim, você tem um propósito de fazer um canal e Deus manda dizer pra você fazer porque esse canal não é projeto seu, é projeto dele e vai alcançar o mundo inteiro. Ele falou bem assim, eu lembro até hoje. Que da hora, né? Essas palavras e ali, e fora que ele tinha falado dentro da minha casa, do meu irmão, falou assim questões que era só eu e Deus, sabe? Tipo assim, que só eu nem falava, tipo, era só na meditava mente, ali, né? Só meditava. Eu lembro quando ele tava no meu quarto, olhava pro teto e ficava ali pensando. E chegou lá o cara. Aí por que eu sabia que era Deus? Porque, né, o diabo, ele não pode adivinhar o que você tá pensando. Ele não é onisciente, né? Às vezes ele é ligeiro, às vezes aquilo que você falou, muita profetada que acontece, porque às vezes você fala pra um, fala pra outro, fala pra outro. Aí, tipo assim, ele vem ali e fala, mas você acabou falando. Na verdade ele faz o quê, né? Ele não é onisciente, né? Então, mas ele pode fazer a tua leitura da análise de espírito, certo? Porque ele conhece o ser humano mais que ninguém. Porque desde que o mundo é o mundo, né? Desde Adão, né? Então ele faz uma análise do teu espírito. Vamos supor assim, um exemplo. De repente você acorda lá de manhã já chutando o cachorro, entendeu? Ele já vai, né? Opa, já vou bater nessa tecla aí, né? Então, mais ou menos assim, né? Eu também tive, né, o meu irmão, né, que foi assassinado, né, em 1999. Então eu criei essa raiz de amargura na época, né? Eu não tinha esperança nenhuma, né? Até quando, né, no velório do meu irmão, eu falei assim, ó, meu coração agora é de pedra, né? Eu quero vingança, eu quero, né, tal. Só que sempre quando tava para acontecer algo, né, o Espírito Santo me ministrava já naquela época. Eu nem conhecia a palavra, mas eu sabia que tinha alguma coisa de mim e falava assim, não faça isso, não tire uma vida, né? Só eu tenho essa autoridade, né, de dar a vida e de tirar a vida. Então isso falava muito forte e eu ficava pensando, mas por que isso está falando dentro de mim? Porque era Deus já cuidando da minha vida, né? Mas eu tinha que passar por um processo, né? Eu também, eu lembro que, assim, uma das minhas maiores experiências com Deus foi justamente nesse tempo, foi duas. Você falou de Jó aqui, já sempre, cara, falam de Jó na igreja, eu já lembro, porque eu lembro que nessa época que mataram ele, eu tava muito firme na igreja. Eu lembro que tanto é que eu tinha agenda na quarta, no sábado e no domingo. E mataram ele na quinta-feira à noite. E aí mataram ele ali, eu lembro que, tipo, 2 horas depois eu fui pro banheiro. Nossa, eu murmurei aquele dia na face de Deus. Deus, mas você não existe, você deixou matar mesma meu coisa. irmão. Você não sei o que, eu tô te servindo, eu tô pregando a tua palavra e você deixa acontecer isso. Eu não quero nem saber mais de igreja, é isso. Mas eu fiquei uns 20 minutos ali, jogado no banheiro mesmo, assim, sabe? E reclamando. Eu lembro assim, eu até arrepio de lembrar. Eu lembro que na hora que eu parei, uma voz soprou, parece que desceu no banheiro e falou assim, já acabou? Parou a choradeira, né? Só fiquei quieto assim, falou bem assim, eu salvei a alma do teu irmão e você ainda tá murmurando na minha face.
Que a sua fé, que bom se a sua fé fosse igual a de Jó. E bom, sumiu assim. Eu falei, cara... Foi como se tivesse desligado o botão, né? Aí eu entendi e falei, caraca, realmente. Porque eu lembro que minha mãe falava pro meu irmão assim, se você não ir pra igreja, Deus vai te recolher, mas pro mundo eu não te perco. Inclusive 10 minutos, 5 minutos antes dele morrer, ele falou, mãe, vou ali na esquina fumar maconha. Eu falei, não, assim. Minha mãe falou bem assim, você não vai mudar mesmo, né, Rafael? Deus vai te levar, mas pro mundo eu não vou te perder. Eu no caso, na época eu não era conhecedor da palavra, por quê? Porque eu era um recluso na época, né? Eu estava cumprindo um regime semiaberto na colônia penal, eu e meu falecido irmão. Então nós tínhamos saído de portaria, né? E ele foi morto nessa portaria, nesse final de semana a gente saiu de portaria. Então eu tive que voltar pro sistema penal sozinho, sem ele. E chegar pro sistema penal ainda e ouvir piadinhas, né? E morreu porque devia, porque não sei o que, sabe? Então eu tive um processo muito pesado, muito doloroso, sozinho. Lógico, minha família sempre esteve comigo, né? Mas assim, eu digo as piores coisas assim, ali dentro do cárcere, fui eu que tive que passar, né? Eu acho isso muito legal você falando, que eu falei, tá sendo incrível esse podcast, porque eu vejo que Deus está trazendo pessoas assim, com experiências com, infelizmente às vezes ali, né, com o mundo do crime, das drogas e tal, eu vejo que Deus tem que trazer... Na maioria das vezes é permissão de Deus, cara. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque a gente alcança, a maioria dos meninos que vê o podcast, eles falam, eu vi que da hora aquele cara e tal, que da hora o testemunho dele, a história dele, e o que eu acho mais legal é que Deus geralmente ele usa a gente que passou por isso para alcançar justamente que nem você passou por isso e hoje você vai lá dentro daquele complexo, dentro daquele presídio, fala para aqueles caras a história que você teve e aí aqueles caras falam, opa, esse cara sabe o que ele tá falando, ele já teve no meu lugar de escolha e ele tá falando para mim, para a igreja. Tipo, não é um cara que tá vindo aqui falando de algo que ele não viveu. É que geralmente lógico, a gente não vai generalizar, mas tem pessoas que fazem o quê? Hoje em dia, querem entrar num sistema penal, né, ou num hospital, ou numa casa de recuperação. Não vou generalizar, como eu falei, mas talvez ali para tirar uma selfie e tal, né, coisa parecida. Eu, na verdade, eu não pedi para voltar para o sistema penal, né? Quem tinha esse plano para mim foi Deus, né? Um dia eu estava na igreja e fui num culto no Bola, né, num domingo à noite, e onde o culto começou de trás para frente, o Xaramanai. Tem o pastor Sal, que hoje é o pastor André, né, a gente chama ele de pastor Sal, hoje ele é o pastor da Bola de Neve Foz do Iguaçu. O pastor Sal ele começou o culto de trás para frente, já mandando todo mundo lá para frente, o pau já começou a quebrar, né, ali no Xaramanai. Eu lembro que fui lá para frente, e eu comecei a pensar, senhor, o que o senhor quer de mim, né? Poxa, o que eu vou fazer na obra, né? Eu sei que eu tô aqui, eis-me aqui e tal, mas e aí? E eu fui lá pra frente, cara, foi tudo ou nada, né? Aí nisso, eu lembro que chegou um cara grandão, assim, enorme, cara, e me catracou. E eu fiquei com eu já sou alto, eu fiquei com a minha cara na suvaqueira do cara, assim, sabe? E ele ali e tal, e ele entregando, revelando, e o cara sabia tudo da minha vida sem me conhecer, cara, sabe? E ali ele falou, porque... Ele falou, Deus falando, né? Fui eu que permiti todo esse sofrimento da família. Eu que permiti. Agora você vai entrar e sair lá a hora que você quiser. Porque antes você teve que esperar o tempo dos homens. Agora você vai entrar e sair a hora que você quiser, porque eu tô com você. E você vai alcançar vidas lá fora. Você é meu guerreiro, enfim. Quando terminou, era um irmão lá da igreja, né? Um presbítero da igreja, que é pastor hoje já. Ele pegou e deu aquele estalo assim, ele me olhou e saiu, né? Aí demorou alguns dias para eu discernir. Eu orei, né? Falei, tá bom, senhor, o senhor quer que eu entre no cárcere, né? Aí eu lembro que a última frase que o irmão falou foi assim, antes dele me soltar, ele falou assim, o lugar onde você mais foi humilhado vai ser agora onde eu mais vou te exaltar, onde você mais vai exaltar o meu nome. E aquilo eu fiquei pensando assim, onde eu fui mais humilhado? Na cadeia, cara, né? E então, como você falou, então hoje eu entro nas unidades penais, no cárcere, mas assim, eu entro com amor, cara, porque, como você falou, eu tenho autoridade e conhecimento de causa, porque eu vivi, eu passei o que aqueles caras estão passando, o que aquelas mulheres estão passando.
Não que você não precisa puxar cadeia para você evangelizar na cadeia. Não é isso que eu estou falando. Você pode ir na autoridade no nome de Jesus. Se queima no teu coração, amém, mas tem que estar disposto e à disposição. Cara, porque é uma atmosfera totalmente diferente. Você falou aqui, muito é dado, muito é cobrado. Muito é dado, muito é cobrado. E outra, é uma atmosfera totalmente diferente. É pesado, cara. Vem retaliação, vem paulada, vem porrada, vem contra-ataque. Então você tem que estar alinhado. Se não for um chamado específico, cara, nem entre, porque só vai apanhar. Então o meu é um chamado específico, né? Eu comecei em hospitais, cara, sabe? Eu queria treta, eu só queria treta pro meu lado, sabe? Mas assim, esses lugares que muita gente não gosta de ir porque são pesados, cara, pra mim me edifica. Porque ali você já teve naquele lugar e você sabe a transformação que você pode causar. Totalmente. Jesus, através de você, pode causar Totalmente. na vida daquelas pessoas, né? Isso daí que você falou é importante, porque eu ficava me perguntando pra Deus, né? Porque eu comecei a ir pra igreja, e aí eu ia pra igreja e eu lembro que meus amigos ficavam me zoando. Tipo assim, você é desviado. Porque às vezes eu não conseguia manter aquela constância, sabe? Uhum. Só que era difícil pra mim, porque eu era sozinho. E eu via que eles dentro da casa, eles tinham o pai que era pastor, o pai que era obreiro, o pai que não sei o quê. E aí eu lembro que eu chegava e era mais delicado, porque eu nunca tive aquela pessoa que teve mais aquele apoio ali na questão assim, tipo, um pastor mesmo, alguém pra chegar ali do lado, viu, você tá aí na igreja? Tá Sim, orando, sim. tá lendo a Bíblia? Tipo um pai Bíblia, espiritual, né? Se eu não lesse minha Bíblia... Ninguém te cobrava, né? Eu pegava e falava pra Deus, Deus, por que meus amigos não enfrentam o que eu enfrento, não passam pelo que eu passo? Eu começava a perguntar aí, quando mataram meu irmão, luta atrás de luta, luta atrás de luta, e eu murmurando sempre, meu Deus do céu, se fosse naquela época de Fulminal, eu já não dava mais aqui. E eu, poxa, eu não vejo nenhum amigo meu passando pelo que eu passo. Como assim? O que eu fiz de errado? E aí eu peguei... Você vê todo mundo bem, né? E hoje eu entendo, cara, porque hoje eu, né, graças a Deus, pela glória de Deus, com 21 anos, tanto de alma que Deus alcança através da minha vida. Sim. Né, Quantas pessoas você já alcançou para Deus, né? Exatamente. Talvez eu não tivesse... Talvez foi necessário esse processo ter sido acelerado para hoje a gente estar conseguindo alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas e já com uma raiz em Deus, né? Porque, que nem se falou, quando você tá fazendo isso, você tá indo num presídio, você tá fazendo essa obra, é paulado de todo lado, você tá no campo de batalha. E mesmo que você esteja totalmente alinhado, totalmente ali, entregue a jejum, a oração, né? Porque tem que ter, né? Você tá indo numa atmosfera que é diferente das outras. A Sabrina fala, ela vai fazer o lanche no Águias ali, ela chega arrebentada. Pois é, imagine aqui, né? Que já é um peso, né? Aqui também, quantas vezes que eu servia 4, 5 anos aqui, que eu fui líder aqui, né? Do Águias da Bola do Jardim Holandês aqui. Tinha vezes que eu chegava em casa aqui arrebentado, mas edificado. Fisicamente quebrado, mas espiritualmente edificado, entendeu? Muito feliz. Porque eu falava assim, eu entregava pro Senhor, né? Chegava em casa, eu falava com Deus assim, falava, Senhor, mais um sábado. Dependendo do que aconteceu lá, entendeu? O Senhor fez. Sentia bem, recebi um abraço, lá tava num ambiente legal, um ambiente que às vezes a gente não tinha fora dali. Não tinha fora dali, E como você falou, já é um testemunho, e a galera que acompanha a gente ali, ela também tá começando a acompanhar a gente ali no projeto do Águias. E é legal você trazer um pouco do que foi, porque muita gente acha que é só futebol. Não, Então, veja só, eu vou falar de uma questão aqui bem inusitada, que aconteceu aí tem alguns meses. Eu falei para você que a gente entra também no Educandário, né? Tarumã, aqui às quartas-feiras à noite, né? Por uma frente de evangelismo do Ministério da Ação Social do Bola de Neve, que se chama-se Resgate, né? O líder lá é o Fernando, o irmão da igreja. O que aconteceu? O Fernando me chamou, né, para estar entrando no Resgate ali, para estar entrando no Educandário aqui do Tarumã. Aí, tava acho que 1 mês e meio no Resgate, fazendo as visitas ali às quartas-feiras, das 20 às 22. E teve um mês e meio mais ou menos que eu estava ali entrando, eu entrei numa galeria. Tinha mais ou menos uns 12 meninos ali que estavam presos. Quando eu passei assim, escutei o menino falar assim, ô professor Jonas. Aí eu olhei pro lado assim, era o Jonas, meu xará.
Só que menino do projeto aqui, tava com 16, 17 anos. Eu olhei pra ele assim e falei, pô, o que tá fazendo aí, cara? Ele olhou pra mim e falou, pois é, professor, se eu tivesse dado mais importância para as células, para a palavra, quando você dava, não tava aqui. Ele falou, porque na época a gente ligava mais pro lanche que vocês davam e pro futebol. Mas a gente não dava tanta importância para a palavra. Daí eu olhei para ele assim e falei assim, pois é. E você vê que o que Deus permitiu na tua vida, né? Permitiu você estar aqui e eu entrar aqui para você ouvir a palavra de volta através de mim. Você viu? Cara, Deus é tremendo, você tá entendendo? Olha o que Deus fez. Aí ele pegou e me abraçou na grade, assim, começou a chorar, cara, desabou. Aí eu falei assim, cara, você tá percebendo o tamanho do amor de Deus pela tua vida? Né? Você tá vivo. Entenda isso como um livramento de Deus. Muitas vezes o que é maldição vira bênção. Você podia estar num cemitério agora. Você podia ter perdido a tua salvação. Onde você está? Você está no cárcere, mas você está com a tua vida. Deus preservou a tua vida e ainda me mandou para cá para você ouvir a palavra de volta. Aí ele deu risada assim, cara, eu orei por ele. Eu lembro que daí eu peguei e ministrei eles sobre o jejum, sabe? Eu falei, cara, vocês têm que começar a jejuar, sabe? Vocês têm que começar a jejuar aqui dentro, não só para vocês saírem daqui, porque vocês vão sair daqui no tempo de Deus, porque vocês estão aqui por consequências que vocês fizeram lá fora. E isso vocês têm que assumir, vocês têm que ser homem agora também. Eu falei, mas se vocês entregarem a vida para Jesus, se vocês começarem a orar, se vocês começarem a jejuar, cara, Deus ele vai mover, ele vai abrir esses cadeados, cara, ele vai abrir esses cárceres, entendeu? Falei, eu sei porque eu fiz isso quando eu estava preso. E esse menino é o Jonas, que era aqui do projeto. Eu lembro dele, eu lembro que ele não jogava futebol porque ele tinha se acidentado e ele ficou ele fez uma cirurgia na perna, ele ficou com uma cicatriz muito grande, então ele andava mancando e ele tinha vergonha, porque os outros meninos, né, tiravam sarro e tal. Mas ele ficava ali. Eu lembro que quantas vezes eu peguei ele fumando um baseado. Eu chegava, chamava a atenção dele, né? Aquele jeitão meu que você conhece, né? Pô, vamos parar com isso, tal, vem aqui. Mas o que? Ele entendia. Mesmo às vezes a gente chegando e dando uma chamada mais forte, isso era bom porque vocês gostavam disso. Porque vocês não tinham isso. Então virava uma referência, a gente virou uma referência para vocês. Eu costumo falar, nessa questão era muito importante. Eu falei agora no podcast que eu fui, no Pode Conversar, porque ali, digamos que eles aprendem a respeitar alguém, uma autoridade que às vezes eles não têm dentro de casa. É uma referência, cara. Eles pegam essa referência e eles começam a entender, poxa, eu tenho que respeitar uma hierarquia, eu tenho que respeitar ali, senão não vai dar muito certo. E eles começam a entender que a vida não é do jeito que eles querem que seja, não é uma bagunça. Né? Eles começam a ver que tem princípios, que tem limites, entendeu? Aí até então, quando eles conhecem o quê? A palavra de Deus, cara. Porque tudo vem pela palavra. O Senhor fez o mundo através da palavra, né? Então, quando a gente começa a ministrar, e a palavra começa a entrar, toda a atmosfera muda. O Espírito Santo, cara, ele age de multiformas. Agiu na tua vida. Eu lembro no começo que você meio que me confrontava, né? Lembra? Você era meio que na segunda comigo. Depois chegava ali, você me abraçava e chorava junto muitas vezes, né? Contava dos teus problemas, se abria comigo às vezes. Às vezes quando não ia, você me mandava uma mensagem, pô, tô com saudades, tal, saudades no abraço, tal. Então, esse tempo do Águias da Bola foi maravilhoso para mim. Esse tempo do Águias da Bola, na verdade, foi um treinamento. Né? Porque aqui também é pesado. Eu tive ameaças aqui. Eu lembro que puxaram a arma pra mim. Eu lembro. Você lembra, né? E até você pegou e falou pra mim, né? Professor, não baixa a bola, que senão eles vão montar cavalo, né? Então, mas na sabedoria, né? Mas o que eu fiz? Não vou sair daqui. Se eu sair daí, que os caras vão dominar. Daí tá tudo perdido. Eu vou estar, me mostrando covarde na batalha. Entendeu? E o Senhor quer o quê? O Senhor, ele quer os corajosos, cara. Ele gosta de ousadia, entendeu? E você tá disponível à disposição para a obra do Senhor. Então foi isso que aconteceu. Eu aprendi muito aqui. Aqui para mim foi uma escola. Meninos ali que, pô... Hoje são testemunhos, né? A gente tava conversa direto. Pedro... Sim. Né, o Bruno, o Pedro assiste todos os podcasts. Que também. Da hora, né? O Pedro. Tá o gordinho, Pedro. O Pedro tá gordinho. Né?
Virou o Ronaldo Fenômeno. Ai. Aí, tipo assim, o Bruninho, a molecada que eu lembro daquela época, o Léo, hoje ele tem O Léo, né? Do molecada que foi fruto daquele momento. Foi fruto. O Léo também. O Léo, a gente deu maior força pra ele, né? Um tempo aí. Ajudamos ele a alugar uma kitnet, né? No outro bairro de Curitiba. Enfim, né? Ajudamos ele aí a mobiliar lá a casa. Ele até que estava casado, queria casar. Enfim, a gente deu maior força. A gente faz aquilo que, né, a gente pode fazer. Depois, extra isso é o Espírito Santo, cara. E a gente tá falando sobre isso pra você que tá assistindo a gente, pra você entender algo. Cara, às vezes você tá esperando e Deus tá esperando você fazer algo, você dá um passo. Você dá um passo, tem cara. Alguém, pode ter certeza que tem alguém que tá precisando de você. Tá esperando uma mensagem sua, tá esperando um abraço seu. E cara, Deus não vai descer, colocar uma faca no teu pescoço, uma espada no teu pescoço e falar, vai, faz isso. Você foi chamado pra fora. Você foi chamado pra ir pregar o evangelho, pra ir mostrar pras pessoas, levar pras pessoas aquilo que você teve, recebeu na sua vida. Então, não deixe mais essas pessoas esperando. Na esquina da tua casa tem pessoas te esperando, dentro da tua casa tem pessoas te esperando, você precisa somente se posicionar. E eu queria que você deixasse um conselho aqui, porque a gente tem muito menino que assiste, menino jovem, adolescentes, e eu falo com propriedade porque inclusive a maioria são amigos meus próximos, que às vezes está nessa coisa de vida errada, né? Vida louca, né? Sim. E querendo entrar no crime e por aí vai. E eu queria que você deixasse um conselho, né? Você que já viveu toda essa experiência, que já passou por tudo isso, deixasse um conselho para esses meninos para que eles não sigam esse caminho. É lógico que eu tô fazendo um pequeníssimo resumo, né, daquilo, porque tem bem mais coisas. Se for para contar, ia dar uns 2 dias aí de podcast. Mas assim, nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Não? É pelos frutos, lá a palavra diz, né? Pelos frutos vos conhecereis, né? Vocês serão conhecidos. Então, como eu falo, nossas atitudes, cara, certo? Meu sonho, qual que era o meu sonho de menino? Ser jogador de futebol. Sempre foi meu sonho ser jogador de futebol. Cheguei até um certo nível ali, mas não deu certo. Por quê? Porque eu fui para os vícios, né? Fui para a criminalidade com 17, 18 anos. Né? Tenho amigos hoje que já são aposentados, mas são foram jogadores profissionais. Lúcio Flávio, Ricardinho, Perdigão, né? Tudo daquela época minha. Comecinho da década de 90, os caras se profissionalizaram, a gente jogava junto no Paraná. Então, eu peguei, o que eu fiz? Eles escolheram o caminho. Então, você que escolhe o teu caminho. Não? Deus, ele dá o livre-arbítrio, certo? O Espírito Santo é educado, é um gentleman, né? Ele não vai chegar e chutando, metendo a porta no teu coração. Né? Ele vai bater. E se você vai abrir se você quer. Então o que aconteceu com a minha vida é isso aí. Eu fui para o lado da criminalidade, dos vícios, né? Da vida promíscua, mas aprendi assim. E por isso que eu falo, a esperança é a última que morre. Enquanto tiver esperança, enquanto tiver vida, cara, e você crê, cara, em Jesus, que a tua vida vai mudar, entendeu? Muda, cara. Deus transforma. Deixar Jesus entrar, rapaziada. Piazada, deixa Jesus entrar. Eu sei que muitos de vocês, a maioria, pessoal do Águias da Bola, pessoal aqui do Holandês, enfim, para todos, vocês querem, o sonho é ser jogador de futebol, né? O sonho enfim, ou ter dinheiro, ostentação, né? Hoje em dia tá isso. Cara, mas reserve um pedacinho do teu coração pro Senhor, entendeu? Porque nesse pequeno espaço, cara, ele vai entrar e ele vai fazer coisas grandes na tua vida, entendeu? Ele vai fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Porque o Senhor tá voltando, Jesus tá voltando, tá aí, né, no cenário mundial, tá acontecendo tudo que tá na palavra de Deus. Na questão do arrebatamento da igreja, todas as profecias já se cumpriram na questão do arrebatamento da igreja. A qualquer momento, no estalar de olhos, a gente pode estar com o Senhor. Então, tipo, não há mais tempo para brincadeira, né? Não dá mais para brincar, sabe, piazada? Então vamos levar a vida mais a sério, respeitar pai e mãe, respeitar professores, sabe? Ir para aula, ir para escola, ter mais respeito, né?
com os princípios e valores cristãos, valores bíblicos. Enfim, esse é o recado que eu deixo. E nunca desista do teu sonho, né? Quer ser jogador de futebol? Tem mal nisso? Não tem mal nenhum. Nós temos vários exemplos aí de jogadores de futebol que são cristãos, né? Que hoje são pastores. Inclusive um aluno do projeto, Murilo, ali sempre está na igreja. Ali pois é. Então, só que é o seguinte, sempre coloque Deus na frente de tudo. Sempre coloque Deus em primeiro lugar na frente de tudo. Tudo que se for fazer, se você quer ser jogador de futebol, se você quer fazer uma faculdade, né? Se você quer ser policial, se você quer ser um juiz, um advogado, sempre coloque Deus acima de tudo, né? Peça orientação de Deus e do Espírito Santo e o resto é Ele que faz. Amém, glória a Deus. Amém. E a gente quer agradecer você por aceitar o convite, né? Por vir aí com a gente, poder compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho de vida. E falar, né? Você falou quando a gente estiver no estúdio aí mais top. Everaldo? Esqueci. O Everaldo tem que me convidar, hein? O Everaldo hoje é o cameraman. Dá um oi, Everaldo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui de cameraman, hein? Aleluia. Eu tinha feito um stories aqui, só pra deixar claro aí pra rapaziada. No próximo, pode ter certeza que vai estar nós três. Ainda não deu aqui nós três, mas já compramos o microfone já. Amém. No estúdiozão, né? Nervoso. Glória a Deus. E Glória pessoal, a Deus. lembrando, nós estamos lá em todas as plataformas que vocês imaginarem, não é, Everaldo? Então vai estar o link aqui na descrição. E galera, não esquece de se inscrever. 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Então não esquece de se inscrever. E pra gente finalizar e fechar aqui, que acho que já deu quase uma hora, né, Everaldo? Já. Por aí. A gente quer pedir pra você deixar uma consideração final, assim, pra você, supondo que você tivesse um filho de 15 anos, uma filha de 15 anos, o que você faria, assim, de conselho principal? Falaria de conselho principal pra ele? Assim, eu tenho uma filha de 10 anos, né, que está entrando na pré-adolescência, tem uma de 4, tem um menino de 25 também, né. Meu menino, graças a Deus, ele tem uma boa educação, né, ele tem uma boa cabeça, ele está terminando a faculdade dele. O que eu quero falar é o seguinte, pais, né, cuidem dos seus filhos, né, cuidem, protejam, porque hoje em dia está muito perigoso o mundo, né. A internet, as redes sociais, hoje em dia eles podem acessar tudo e a todos. Então isso está muito perigoso, sabe? Vigiem seus filhos, né? Busquem na escola. Eu sei que tem essa correria do dia a dia, tá uma correria muito doida, mas se dediquem aos seus filhos, né? Porque eu falo uma coisa, isso é essencial. Se você cuidar do teu filho agora, da tua filha agora, levar na porta da escola, levar na porta da igreja, amanhã mais tarde você não vai precisar buscar na porta da cadeia. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Galera, tamo junto. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Abraço, Deus abençoe. Valeu, aleluia. Falou, gente, até mais, hein?